Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui nos nossos estudos da Carta de Tiago. Eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando os trabalhos. Irmã, pode orar? Amém, amém. Bom dia, paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, pastor Vanderlei, pastora Débora, pastor Vânia. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor Jesus, porque tu és o nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, mais um domingo, mais uma manhã, o Senhor nos presenteaste com o fôlego de vida, a nós, os da nossa casa. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por essa bênção maravilhosa de estarmos aqui para ouvir a tua palavra, ouvir os teus ensinamentos, e a tua palavra que liberta, a tua palavra que é vida, a tua palavra que transforma, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que agora, Pai, nossa mente esteja totalmente cativa à tua voz, a voz do teu doce Espírito Santo, para ouvir a tua palavra e viver a tua palavra, colocar a tua palavra em prática, Senhor, não só ouvir, mas viver, Pai, com a nossa vida diante de ti, Senhor, a nossa vida no teu altar, a nossa vida de posicionamento de servos e servas do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui junto com os teus filhos, tuas filhas, Senhor. Fala, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, o trabalhar é teu, o agir é teu, e o Senhor faz como queres, como foi falado na quinta-feira, Senhor, na tua casa, que há o tempo determinado pelo Senhor para todas as coisas. E hoje o Senhor escolheu para nós estarmos aqui para receber a nossa porção, Pai, mas não para reter só para nós, mas para dar o pão da vida, Senhor, para os da nossa casa, da nossa família, para a Antela e para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho no dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco que os teus servos e as tuas servas te ouvem. Amém. Amém, obrigado, Fran. Eu tinha esquecido de abrir minha câmera, agora já abri aqui. Bom, vamos continuar aqui então. Estamos aqui no livro de Tiago, né? Logo aqui depois das cartas de Paulo, aqui na nossa Bíblia, né? Tem Hebreus e logo tem Tiago, né? Que a gente escolheu para estudar. Nós estamos estudando as cartas de Paulo, paramos em Gálatas, fizemos aqui um estudo especial de Tiago, porque é um assunto que tem muito a ver com o que Paulo vem nos ensinando, né? E a gente já viu todo o contexto, né, da carta de Tiago, e vimos quem é Tiago, irmão de Jesus, né, que escreveu esse livro. E nós estamos na fase da leitura, né? A gente já leu o capítulo 1, a gente aprendeu algumas coisinhas, né? Só no capítulo 1 aqui teve uma meia dúzia de ensinamentos, né? A gente sabe que essa carta de Tiago é uma coletânea de ensinamentos, né? Não é um tema específico. O tema central é, sim, a salvação pela fé e as evidências dessa fé, que são as obras, né? O tema principal. E aí, Tiago vem nos ensinando aqui vários temas, né? E é uma coletânea aqui de ensinamentos. A gente viu alguns no capítulo 1, a gente já começou a ler aqui o capítulo 2, e aqui no capítulo 2, nós, né, temos aqui dois grandes ensinamentos, dois blocos. Um é que a gente já começou a ler, e a gente estava comentando no domingo passado, e vamos continuar agora, né, sobre essa acepção de pessoas, né? Tiago vem nos falar sobre isso, né? O nosso tratamento com o irmão, né? A gente não pode estar tratando de forma diferente pessoas diferentes, né? A gente temos que tratar os irmãos toda da mesma forma, e aí ele vem ensinar que a gente não tem que fazer um tratamento diferenciado por conta de que aquele é mais importante, ou menos importante, ou mais bonito, ou por interesse, né? Então, a gente vem comentando sobre essa forma, né? E como que o nosso testemunho, né, a nossa forma de atuação, como que ela evidencia que realmente a gente tem uma fé verdadeira, que realmente a gente acredita em Jesus e nos ensinamentos dele, né? Então, isso que a gente vem aprendendo aqui. E o interessante é que quando o Tiago está mostrando aqui vários ensinamentos,
ele fala, ele foca bastante no tratamento das pessoas. Isso daqui é muito importante, a gente já vem conversando, né? É uma das coisas mais difíceis para a gente seguir os ensinamentos de Jesus, né? A gente agir da forma como que Deus espera que a gente age. E a nossa relação com os irmãos é que é a nossa maior dificuldade e a nossa maior fonte de pecado, muitas vezes, o nosso sentimento para com as pessoas, né? A gente vem falando de ira, de refrear a língua, de tomar certos cuidados com o tratamento do irmão, então ele vem focando isso daqui, né? E a gente vai aprendendo. E a gente leu essa primeira parte aqui, né, sobre a gente não fazer acepção de pessoas, né? E ele deu exemplo aqui, né, sobre pobre, sobre rico, e ele fala aqui, mais uma vez, né, do amor bíblico, que amarás o próximo como a ti mesmo, né? A gente já falou sobre isso. E aí, a gente leu tudo isso daqui, e a gente falou a última observação aqui, que está aqui na tela, onde Tiago fala para a gente que a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? E isso é uma verdade, a gente precisa elevar o nosso nível, não ficar só naquele sentimento do que é justo, pensando de forma terrena, né? A gente já falou sobre isso. E aí, no segundo bloco, que a gente leu aqui também, aí ele fala sobre as obras e a fé. Então, aqui que a gente deixou bem mais claro que a fé sem as obras é morta, e aqui a gente vai terminar aqui esses estudos antes da gente passar para o capítulo 3. A gente já começou, a gente já falou, e a gente estava lá no domingo passado, aqui no versículo 18, né, vamos focar aqui no 18, no versículo 18, que a gente vai focar um pouco isso que Tiago vem mostrar. Um pouco antes, né, a gente falou sobre a fé pode salvar se não tiver obras, né? Ainda ele fala aqui, mas pode semelhante fé salvar uma pessoa? A fé pode salvar? Se for uma fé sem obras? Então é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que existe uma fé que é verdadeira e a fé que não é verdadeira. Então, aquela fé que Tiago está nos ensinando que não é verdadeira, essa não vai salvar. Porque a fé por si só, ela não salva e a gente está vendo isso. Bom, no 18, né, a gente, quando ele fala assim, você tem uma pessoa que tem fé, né, então ele fala, você tem fé e eu tenho obras. E você mostra a tua obra, a tua fé, sem as obras, e eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então, o que Tiago está falando aqui? Que ele consegue mostrar a fé dele através das obras. E aí ele fala, e se você só tem fé e não tem obras, como que você sabe que a sua fé é verdadeira? Se você não consegue demonstrar sua fé, então como você sabe? Entendeu? Então é esse o foco. Nesse versículo 18, esse é o foco. Ele fala assim, eu tenho obras e você tem fé. Só que se você mostrar a sua fé sem estar ligado às obras, então você não tem fé, você não se transformou. Agora, como que eu mostro a minha fé? Eu mostro com as minhas obras. E aí ele dá aqui esse exemplo, né? Mas só acreditar não é suficiente. Porque os demônios também creem. Os demônios também creem em Deus, que sabem que Deus é o único. E tremem. Mas isso só não é suficiente, porque eles não se transformaram. E eles mostram pela fé que eles não se transformaram, pelas obras, que eles não se transformaram. Não são pessoas, não são seres novos, não são, não há mudança. É isso que ele quer dizer aqui. Só crer não é suficiente. Como é que a gente vai ver a transformação? Então, aqui que ele vai dar, então, o exemplo da fé de Abraão e de Raabe, que foi quando a gente parou lá no domingo passado. Aí que ele vem mostrar Abraão. E aí, Abraão, quando ele fala assim, que a fé do Abraão, ó, no versículo 22, a gente já leu, né, no domingo passado, mas eu vou ler aqui mais uma vez, né?
No versículo 22 está escrito assim, ó, vês como a fé operava juntamente com as suas obras de Abraão. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, aí no versículo 24 aqui, ó, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé? Somente. Então, eu até grifei o somente. Então, quando Tiago fala assim, ó, olhando para Abraão, olhando para esse caso que acabei de falar, verificamos que a pessoa foi justificada pela obra e pela fé, não só fé. Então, ele está falando aqui, Abraão, ele teve fé e ele agiu de forma coerente com a fé dele. E é o maior exemplo da Bíblia, porque a gente fala que é o pai da fé. Por quê? Ele realmente mostrou fé em Deus, confiança em Deus. Por quê? Porque ele levou o próprio filho como Deus pediu para que ele levasse para o sacrifício. Né? Então, através da ação dele. Então, todos nós que aprendemos com essa ação, com esse jeito de acreditar em Deus, pela sua ação, pela sua obra, a gente ficou evidente que realmente a fé de Abraão era verdadeira. Porque se ele chega lá e falar, não, não vou levar, não, meu único filho, né? Não podia ter filho, o senhor me abençoou com um filho, eu não, aí não vai dar certo. Não, não foi o que aconteceu. Ele provou, e a maior prova de fé foi esse ato. É isso que Tiago quer dizer, que o ato, o nosso agir, o nosso testemunho, ele evidencia se a nossa fé é verdadeira ou não. Então, por isso que ele fala aqui no versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, ele está dando esse exemplo do Abraão. Não foi só por fé. Não, ele mostrou com uma ação para nós que ele tinha verdadeira fé no nosso Deus. Então, esse versículo 24, Tiago deixa isso muito claro, para a gente verificar com esse exemplo que ele nos deu, que não é só a fé. Tem que estar coerente com a nossa ação. E aí, no 25, que ele vem falar, de igual modo também foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. O que ele está mostrando aqui no versículo 25? Quando ele dá esse exemplo de Raabe, ele quer dizer que a ação dela também mostra que ela aceitou o nosso Deus, ela tinha fé no nosso Deus, ela correu risco, ela acreditou que esse era o caminho e ela tomou uma ação perigosa até. Então, a ação dela mostrou a sua fé. É isso que Tiago deixa claro aqui. A ação evidenciando a verdadeira fé. E aí, no versículo 26, que é o último versículo aqui do capítulo 2, então ele fala assim que, da mesma forma que um corpo sem espírito é morto, a fé sem as obras também é morta. Então, resumindo, Tiago está dizendo que está muito ligado a nossa fé com o que a gente faz. Está muito ligado a nossa verdadeira fé com a nossa obra. Então, ele fala que não dá para ter uma coisa sem a outra. Agora, essa obra, ela é a evidência da transformação. Mas eu até gostaria também de dar um exemplo. Alguém falou aqui, tocou num assunto, por exemplo, acho que foi o pastor Vanderlei, que o ladrão lá na cruz, né, ele não deu tempo ainda de mostrar as obras, né? Mas ele houve uma transformação, houve a fé, né? Aquela fé e foi verdadeira porque ele acreditou, sim. Né? O outro ladrão, não. Mas aquele que acreditou e foi salvo, né? Quando Jesus disse que eles se encontrariam. Então,
ele sim houve ali uma transformação, e que se ele, vamos, um exemplo, né? Se ele tivesse uma vida ali normal dali para frente, tivesse, com certeza viriam obras que evidenciariam aquilo, não era uma fala pura e simples, não. Então, a sequência da vida dele, a sequência do modo de viver de um transformado, ele vai gerar essas obras que a gente tanto fala. E aqui eu queria chamar a atenção que Tiago, quando ele fala das obras, a gente fala de todo tipo de obra para com o reino de Deus, né? Também ele enfatiza a questão do nosso relacionamento com os irmãos. Ele dá muito exemplo disso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de obra, a gente está falando de uma coisa bem ampla, né? Por exemplo, esse evento que a gente fez ontem, né, lá na igreja, para a honra e glória do nosso Deus, né? A gente está levando Jesus para as pessoas, né? Então, esse tipo de ação, ele mostra a transformação das pessoas que estavam lá, buscando levar Jesus para as outras pessoas. Isso é uma evidência de pessoas que estão estão de acordo com o que Deus espera, né? Então, esses atos, essas obras, forma de agir, né? Amar o próximo como a ti mesmo, ele vai evidenciar a verdadeira fé. E aí, por isso que Tiago dá nesse capítulo 2 aqui, nesse segundo bloco, ele enfatiza isso, uma das partes mais importantes do livro, é isso, é você ter as suas obras em conformidade com a sua fé. E aí, aqui como eu tinha já dito também domingo passado, que era uma das partes mais importantes, e é o motivo da nossa escolha dessa carta, quando a gente também aprendeu de Paulo, né? Paulo fala muito da salvação, que é pela fé, né? E que Tiago vem falar das obras, e como é que elas estão, sim, uma confirmando a outra, e não é uma diferente da outra, que eu vou trazer aqui para a gente um texto aqui em Efésios 2. Está legível aí para vocês? Aí, Efésios 2, dá para ler, né? Por que eu estou trazendo isso daqui? Quem escreveu Efésios? Podem falar. Quem? Quem? Nós estamos estudando, hein, gente? Quem escreveu Efésios? Paulo. Paulo, isso. Paulo. Então, o ensinamento de Paulo, está falando, né? Então, tem aqui esses versículos que nós vamos ler agora. Paulo fala muito sobre essa salvação pela fé, e a gente acabou de ver Tiago falando também das obras. Então, ficou legal quando a gente pega esse trecho. Aqui é o link principal entre os dois, Tiago e Paulo, nos ensinamentos para nós. Evel, vamos ler. É muito conhecido, hein, gente? Inclusive, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse resumo de Paulo na carta de Efésios, que é o próximo livro que nós vamos estudar, é o perfeito resumo e o perfeito entendimento sobre salvação, fé e obra. Sobre a graça, salvação pela graça, sobre a fé e sobre a obra. E que vem, sim, confirmar tudo isso que a gente está aprendendo com Tiago. Né? Tiago não está ensinando sobre a salvação, mas ele está ensinando sobre a evidência da nossa fé, a evidência da salvação pela fé. Então, olha só que interessante. No versículo 8 ele fala:
Sois salvos pela graça. Então, vem de Deus. Ele fala que isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação, ela vem de Deus, não é a gente que fala, bom, para eu ser salvo, eu dependo de mim e não de Deus. Eu dependo do que eu vou fazer. Se eu fizer isso, 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 eu mereço a salvação. Paulo deixa isso claro, fala, não, a salvação ela é de graça, ela vem de Deus, não é de vós, vem de Deus. Agora, é mediante a fé em Deus é que eu vou ser salvo. E não pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então, esse para que ninguém se glorie é muito importante a gente entender isso, porque não é por merecimento. Não é falar, bom, já que eu sei que é assim que tem que agir, então eu vou agir dessa forma, vou seguir direitinho aqui, assim, assim, assado, para ser salvo. E aí, se você fosse assim, só depender de você, se não fosse pela graça de Deus, você até poderia cobrar, né? Falar, não, Deus, eu tenho aqui, ó, Senhor, tenho aqui, ó, meu direito aqui, ó. Eu fiz isso, 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 estou aqui no meu direito de receber a salvação, tá? Então, não é assim. Então, por isso que Paulo fala, para que ninguém se glorie, não é das obras. Porém, agora vamos completar essa ideia, né? Por quê? Aí já vem no versículo 10, já vem o complemento. Porque nós somos feitura do nosso Deus. Deus criou a gente, né? A gente falou sobre a imagem e semelhança, a gente falou que eram as primícias da criatura, a gente acabou de ver no capítulo 1, a gente está aprendendo isso, né? Então, Deus criou a gente para isso, né? E aí ele falou assim também aqui, que a gente tem que viver uma vida em Cristo. Porque Deus já preparou as boas obras, ele já preparou, ele já nos ensinou como que é a forma correta de viver. Então, através de Jesus, a gente já sabe quais são as boas obras e que Deus nos preparou já de antemão. Para quê? Para que andássemos nela. E aí, antes de eu passar a palavra aqui para os irmãos que estão levantando a mão, eu peguei esse pedaço aqui desse resumo que Paulo faz, né? E vou resumir aqui uma frase muito bacana que eu tenho visto aqui durante o decorrer dos estudos bíblicos. Então, veja bem, nós estamos falando da salvação, né? Nós estamos falando de três coisas. Qual que é a base da salvação? A base da salvação, ela é a graça de Deus. É a graça que é a base da salvação. Ela vem de Deus, a salvação. E de graça, por deliberação dele, que é soberano. Então, a salvação vem pela graça. Qual que é o instrumento usado para a gente alcançar a graça? A base, o instrumento que a gente tem é a nossa fé. É por esse instrumento que a gente vai alcançar a base da salvação. A base da salvação é a graça. O instrumento é a fé. E qual é o propósito disso? As obras. Então, veja bem, a base é a graça. O instrumento é a fé. E o propósito da fé são as obras. Então, a frase perfeita é: salvos pela graça, mediante a fé que é demonstrada nas obras. E aí, com esse resumo, a gente entende os dois ensinamentos, de Paulo e de Tiago. Então, isso ficou bem bacana, por isso que eu achei legal a gente trazer o livro de Tiago, porque com isso daqui, depois da gente aprender tudo isso, a gente entende muito bem essas coisas. Vou abrir aqui para os comentários. O Edgar levantou a mão. Eu ia fazer um comentário sobre. Eu estava me lembrando do texto lá de Mateus 7, que fala sobre os profetas, as pessoas falando: olha, em teu nome fiz isso, aquilo outro, profetizei, curei, tudo, né? E aí, de repente, qual a resposta? Afasta-te de mim, né? Distante de mim, Não te porque eu não conheço, te legal. conheço e tal. E aí a gente vai, Boa. e de repente a gente fica pensando ali, quantas pessoas, né, que dentro da igreja tem uma vida errada, né? Fora da igreja, na verdade, né?
mas que dentro e próximo dos irmãos, e caminhando com os irmãos, parece que flutua, parece que, né, é o cristão dos cristãos, ele está acima de qualquer coisa, e de repente a gente ouve Mateus 7 aí nesse texto falando, né, não te conheço, né, você não faz isso de coração, você faz isso da boca para fora, né, você fala muito sobre as coisas que você faz, né, mas na verdade a sua vida é de iniquidades, de coisas erradas, né? Então a gente tem que estar fazendo o estudo de coração, de singeleza de coração mesmo, de verdade, né? E é isso que Deus procura, né? E ele busca ele espera de nós, né? Essa verdade mesmo, né? E não essa capa, né? Essa coisa maquiada de que o cristão, ele não pisa no chão, ele flutua e tal, ele comete seus erros, mas ele se arrepende. E aí ele tenta não fazer mais, né? O verdadeiro cristão. E aqueles que vivem disso, eles gostam disso, eles vivem disso, mas eles representam, né, na frente dos outros como se fosse um grande cristão, um grande orador e tal. E a oração, como a gente fala, né? A oração, em termos de orar, é falar, é oral, né? Não é escrita, é oral, você fala, né? Mas a prática, a ação mesmo, prática, essa sim é efetiva, de você ir, de você praticar a coisa correta, fisicamente mesmo, né? Abraçar, ajudar, falar com as pessoas diretamente, mas fazendo essa ação de cristão, né? Agora, orar, falar, né, declamar versículos, falar e falar coisas bonitas ligadas à Bíblia, isso pode ser muito vazio também, né? Isso pode ser muito da boca para fora. O coração não está cheio disso. Ele só está preparado para falar. Ele tem uma boa memória para textos bíblicos. Tem gente que tem uma memória incrível para textos bíblicos. Fala decor, como diria, decor e salteado, como diria, né? Só que ela não vive aquilo. Então é muito bonito quando declama os versículos com aquela entonação, quando fala, puxa, que bonito, olha, ele é um homem de Deus, mas você descobre que a vida dele não bate com aquilo que ele professa, né? Então a gente tem que estar sempre observando como é que a gente está agindo, né? Será que eu estou agindo exatamente de acordo com aquilo que eu falo? Ou será que a minha vida paralela ali não é boa, né? Então a gente tem que se avaliar, pensar, refletir sobre isso e começar a tentar bater o que fala com aquilo como vive, né? Senão não tem sentido, né? É fácil falar, né? É fácil, bonito falar, mas praticar não é, nem sempre é tão fácil, né? Amém. Pastora Débora levantou a mão. Sou eu. Fala, pastora. O Edgar te falou que eu ia falar, mas eu acho que, como o Edgar falou, falar é fácil. Falar até papagaio fala, né? O difícil é viver. Eu acho que a verdadeira fé, como o Edgar falou aí, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não têm uma fé verdadeira. Elas estão preocupadas em aparecer para os homens, né? E como diz na Bíblia, né? Você faz com a mão direita, faça com que sua esquerda não veja. Então, e quando você tem uma fé verdadeira, você não está preocupado em fazer para que as pessoas vejam, para que as pessoas falem, nossa, olha o que ele fez, olha, ele orou, a pessoa curou, nossa, olha, ele está todo o tempo na igreja, ele está não sei o quê. Não, você faz quietinho ali, você vai fazer por quê? Porque você está fazendo com fé, que é para Deus, é para a glória de Deus, não para a tua glória, não para a glória de homens, do pastor, dos presbíteros, da igreja. Não, você está fazendo para Deus. Então, é muito importante quando fala que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque se você só fizer obras e não tiver fé, não adianta nada. E se você tiver só fé e não fizer obras, também não adianta nada. Mas a fé verdadeira vai te mover a fazer obras. Quando você tem a fé verdadeira, você vai querer fazer. Você vai falar, não, eu quero fazer, porque eu me sinto bem fazendo. Né? Como você deu o exemplo de ontem lá, todo mundo na igreja, a gente faz os eventos, o pessoal vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo. Isso é fé, isso é você querer fazer para a obra de Deus. Porque ninguém está ganhando para fazer, ninguém está fazendo para se vangloriar, não. A gente está fazendo para ganhar pessoas, a gente está fazendo para que a palavra seja levada às pessoas. Então, a fé verdadeira é a gente fazer sem se preocupar com, assim, vamos dizer, sem se preocupar com as obras. Você não está preocupado em fazer, você não está preocupado em fazer, porque não, eu preciso fazer obras, porque a fé sem obras é morta. Não, você tem fé, você faz
porque você faz e você acredita naquilo que você faz. E a outra coisa que o Edgar falou e que é muito importante é você saber discernir o que é certo e errado. E você só vai saber estudando a palavra, né? Buscando conhecimento, para saber quem realmente está falando de Deus, quem está falando para se vangloriar, quem está falando heresias. E a gente só vai saber tendo conhecimento da palavra. Não adianta você falar assim, não, mas o Espírito Santo vai me mostrar. Vai te mostrar se você tiver o conhecimento na sua mente, se você tiver o conhecimento da palavra, se você tiver essa intimidade. A intimidade você só se busca através do conhecimento, né? Através de estar próximo, de saber o que é certo e o que é errado. Rony, hoje em dia você tem aí as inteligências artificiais, né, que podem falar, como você falou, até um papagaio fala. Hoje a gente já mudou para a tecnologia, onde você tem um aparelho, que eu não vou citar o nome, mas você tem um aparelho onde você fala, pregue para mim sobre Paulo caminhando no tal lugar. E essa maquininha, né, digital aí, com uma inteligência, pseudo-inteligência, ela vai pregar para você. Experimente fazer, você faça esse teste por aí, né? Até no seu celular você pode instalar, qualquer um tem hoje em dia, né? Inteligência artificial, pregando. Se você pedir, olha, leia o livro de Efésios, essa inteligência artificial vai ler para você inteirinho. Pregue sobre Efésios. Essa inteligência artificial vai ficar pregando, 1 hora pregando, né? Isso é comum. Qualquer celular, até desafio vocês, um celular médio aí, vocês colocam lá, aí, vocês instalam esse aparelho, então todo mundo pode ter esse acesso, todo mundo, né? Sabe, já tem lá o íconezinho da inteligência artificial. Então você pede tal coisa, fale sobre o que é fé e me explique tal, e conte sobre isso. Ele conta, mas e a vivência, né, empírica, de viver dia a dia, essa máquina não tem, ela não vai transmitir isso para você. Mas qualquer um pode falar. Eu estou dando o exemplo disso porque qualquer um pode falar, até uma máquina que não tem vivência, que não tem contato físico, que é fria, né? E está ali, ela consegue falar com você horas sobre um texto bíblico, mas ela não tem profundidade de viver, de praticar isso, né? Ela tem experiências de pessoas que praticaram e passa para você, tem esse valor, mas não tem o valor de viver o dia a dia. Então, falar é muito fácil. Se eu estudar aqui 24 horas de Bíblia, passados 5, 6 anos, daqui 5, 6 anos eu vou ter uma experiência tão grande de Bíblia para poder falar para vocês, mas será que eu vivi tudo isso? Será que eu vivi alguma coisa disso? Será que eu tenho profundidade de ação, né? Não de oração, estou falando de ação, né? Oração é falar mesmo com Deus, é falar, né? Mas o de viver, né? A vivência mesmo. Então isso é muito, muito relativo hoje em dia, né? E falar até papagaio, falar até aparelho fala, né? Tá certo. Pastor, quer complementar, pastor? Amém. Só quero, primeiro, aquele exemplo que foi dado do ladrão, eu só confirmei, né? O Edgar que falou aquilo lá. E outra coisa aqui que a gente observa nesse texto aqui, nesse capítulo, que me chama a atenção, é o verso 22, que fala assim, a fé foi aperfeiçoada. Está se referindo a Abraão. Por que a fé dele foi aperfeiçoada? Abraão foi um homem que teve muitos erros também. Muitos erros. Ele teve erros tremendos de mentira, né? De fazer coisas precipitadas. Mas a fé dele foi o quê? Aperfeiçoada. Isso significa o quê para nós? Que a nossa fé tem que ser aperfeiçoada. E como que você vai aperfeiçoar a sua fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa fé é aperfeiçoada quando você lê, quando você participa do culto, quando você está na igreja, quando está no ciclo de oração. Isso aí. Então, a nossa fé tem que ser aperfeiçoada, assim como Abraão. Outra coisa aqui que eu acho que é interessante também, quando se fala de fé e fala de obras, para mim, o que significa? Nós podemos considerar que nós somos uma árvore. Eu sou uma árvore. E a minha fé é a raiz dessa árvore. E agora? E as obras? São os frutos dessa árvore. Então, a árvore tem que ter a raiz, que é a fé. E a árvore tem que dar fruto, que são as obras.
É isso, em resumo, é isso aí que ele ia falar. Exatamente. Inclusive, pastor, no próximo capítulo 3, a gente vai falar um pouco de um exemplo parecido com isso, né? E se você, quando a gente for falar da língua aqui, do falar, né? Tiago, ele pega muito, ele nos ensina muito dessa questão, né? Da gente saber falar. E aí tem também a árvore, né? Ela é um pé de manga, ela vai ter que dar um fruto manga. Se ela é uma macieira, vai dar maçã, né? A gente vai ver um exemplo desse aí que é bacana da gente falar sobre essa questão, né? E outra coisa, É, desculpa, e a Bíblia fala, quando você fala que a fé sem obra é morta, o que significa também? Que a árvore sem fruto é uma árvore morta, que diz a Bíblia, cortar, tem que ser cortada. Então, realmente nós somos uma árvore, a nossa raiz, né, aquele que nos sustenta, é a nossa fé em Cristo Jesus, e as obras você vai saber pelo fruto que você está dando. Então, você isso, sabe quem está dando fruto e quem não está dando fruto. Amém? exatamente. Igual você fala assim, ó, esse daqui é um pé de jaca. Aí você passa ano, não tem jaca, mas não tem jaca, mas tem certeza que é um pé de jaca? Eu não tenho certeza. Por quê? Porque se ela não está dando, né? Se ela estiver dando o fruto, eu olho a jaca, aí eu sei, não, ela realmente ela é uma jaqueira. Mas sem o fruto é difícil. É igual o Tiago está falando aqui. Sem as obras tá difícil saber se a sua fé é verdadeira, viu? É muito bom. Bom, e aí, né, como a gente terminou aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, até queria fazer aqui um pequeno resumo do que? No capítulo 1, né, o que a gente está aprendendo? Né? A gente está aprendendo uma série de coisas com o Tiago sobre a nossa verdadeira fé. Né? O tema é a verdadeira fé, porque então a gente está falando da evidência. No capítulo 1, a gente ficou vendo que a verdadeira fé, ela sabe se controlar num determinado problema. Ela responde com alegria quando enfrenta um problema. Nós aprendemos isso aqui. Ele falou dos benefícios das provações. Então, a verdadeira fé, ela vai te responder com alegria quando você enfrenta um problema. Porque se essa fé é verdadeira, você sabe que nos problemas, Jesus ele se manifesta, o Espírito Santo vem, ele nos atua nas nossas fraquezas, e é essa alegria que Tiago nos mostra. Que também a verdadeira fé nos mostra que a gente precisa buscar a sabedoria de Deus no momento da provação. Então, essa sabedoria de Deus também nós vamos falar no próximo capítulo em mais detalhe. Ele gosta de falar disso, Tiago. O que mais a gente viu no capítulo 1? Que essa verdadeira fé, ela mostra uma perspectiva eterna nossa, da salvação. E não a transitória, ele deu exemplo aqui da pobreza e da riqueza, que são coisas terrenas, provisórias. Então, ele mostra que a verdadeira fé, ela tem uma perspectiva da eternidade, não da transitoriedade desse mundo. O que mais que a verdadeira fé colocou para a gente? Que ela é perseverante na provação e ela não vai culpar Deus pelas coisas erradas que acontecem, pelas tentações. Ele ensinou que as tentações vêm do mal. Ele ensinou, a gente viu isso. Então, a verdadeira fé sabe isso e não culpa Deus quando a gente está passando por problemas. A gente aprendeu isso, então, a verdadeira fé. O que mais? A verdadeira fé, ela mostra o quê? Que a gente obedece à palavra de Deus, mesmo quando a gente é provocado. Então, o Tiago está ensinando, tem a verdadeira fé? Então, você está obedecendo a palavra. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Tiago, quando ele fala assim, você tem a verdadeira fé? Então você faz isso. Você tem a verdadeira fé? Então você está fazendo aquilo, você está fazendo isso, isso, isso. Isso é uma reflexão para a gente. Puxa vida, será que eu estou mesmo transformado? Se eu continuo assim, 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 assado? Aí no capítulo 2 ele vem e fala também, a verdadeira fé, ela mostra uma obediência, uma prática adequada com o tratamento de pessoas.
Então, a verdadeira fé mostra um tratamento adequado com pessoas. No capítulo 2, a gente viu isso. O que mais que a gente viu? Que a verdadeira fé, ela não mostra parcialidade. Ela é justa com qualquer nível de pessoa. O que mais? A verdadeira fé mostra um amor bíblico. A gente viu isso. Amarás o próximo como a ti mesmo. A gente viu isso. O que mais que a gente viu? A gente viu que a verdadeira fé, ela é provada pelas obras. Então, tudo isso a gente viu a Tiago mostrando a nossa verdadeira fé pela evidência. Olha que beleza. A irmã Helena queria falar alguma coisa? Tá no mudo. Tá no mudo, irmã Helena. O que eu queria reforçar é que foi o que a Alzinha pregou na quinta-feira, né? Sobre a gente pedir e ter fé. Muitas vezes a gente pede alguma coisa, faz uma oração, pede para acontecer aquilo, que nem aconteceu lá com Paulo estava preso lá no cárcere. Quando chegaram lá, todo mundo estavam orando para ele sair, e quando ele saiu, o povo ficou, é ele, é ele. É a mesma coisa, gente, quando faz uma oração, e a gente faz a oração e parece que a gente não tem fé naquela oração. Então, eu acho que a oração, para conseguir ser respondida por Deus, até lá no Salmo 66, uns versículos lá fala sobre isso, que a gente tem que orar e tem que ter fé, entendeu? Fé mesmo é que não vai acontecer. Então, nós precisamos ter fé. Foi o que a Elzinha reforçou na quinta-feira. Foi muito bom para mim ter ido na quinta-feira, porque eu estava muito ruinzinha. Eu tenho esses piques, né, de coisas assim, que eu fico meio desanimada. Então, eu fui, que Deus me levou, fui, e Deus falou muito comigo. Então, falou sobre isso. Eu oro para minha filha, que ela vai chegar dia 6, né? Mas ela pode vir dia 10. Só que eu oro, parece que eu não tenho aquela fé. Você entende? Eu tenho que orar e tenho que ter fé. Você entende? Eu acho que mais ou menos isso. Foi o que a Elzinha pregou na quinta-feira. Nossa, eu acho maravilhoso o que ela falou sobre isso. A gente tem fé e quando começa a acontecer as coisas, a gente fala, nossa, não acredito que aconteceu, né? Como fizeram lá com o Paulo. Então, é isso que eu falo para vocês, a gente tem que ter fé. Fé nas coisas que a gente não vê, mas que vai acontecer. Deus falou que nós poderíamos orar para pessoas serem curadas. É na palavra. Orar para expulsar demônios. Então, nós temos que ter fé. Orar com fé. Que Deus pode curar, que Deus pode expulsar os demônios, porque Deus deixou isso para nós, né? Nós temos que estar sempre em oração, sempre diante do Senhor, né? E ouvindo a palavra, e para nós ter fé. É isso que eu quis dizer. Não sei se isso ajudou, mas é o que eu estava pensando aqui, entendeu? Sim, amém. Bom, e aí, terminando aqui o capítulo 2, eu vou passar a palavra para o pastor, e já de antemão falando que no capítulo 3, nós vamos, né, ver no domingo que vem, a gente vai falar duas coisas importantes aqui, que Tiago vai detalhar mais, porque é importante, como eu disse, ele fala muito da forma que a gente trata o irmão, e aqui ele vai falar sobre os pecados da língua. Agora a gente vai falar da nossa necessidade de saber falar as coisas na hora certa, de saber refrear a língua. Ele vai falar muito com a gente sobre isso e com a sabedoria lá do alto, que é isso que a irmã Helena também falou. Essa sabedoria que vem de Deus. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E como a gente sabe, né? Como a gente conhece isso? Mas, enfim, esse capítulo 3, com esses dois assuntos que Tiago vai trazer, a gente vai trazer domingo que vem, e aí eu vou passar a palavra aqui para o pastor Vanderlei, que tem o quê? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Elzinha falou, foi sobre Pedro, né? Sobre Pedro. Não, Paulo. E a fé, quando é aperfeiçoada, o que acontece com a gente? Você tem que orar com fé, na certeza que vai receber, vírgula. Mas a vontade de Deus é que prevalece. E quando você tem fé, você ora, não acontece, você tem fé
que não foi a vontade de Deus de resolver naquele momento. Isso é fé aperfeiçoada. Porque muita gente fala, não, eu oro com fé e vai acontecer. Pode orar com fé mesmo, pode orar. Mas não esqueça que a vontade de Deus é soberana e Deus sabe o dia de amanhã. Por que ele não respondeu a sua oração agora? Mas ele poderá responder amanhã. Então, Verdade, é Pedro, pastor. Eu falei errado, é Pedro que ela falou. É Pedro. Então, nós temos que realmente aperfeiçoar nossa fé, né? Vamos orar com fé que vai acontecer agora. Mas, se não acontecer, tem uma vírgula aí. Não foi ainda a vontade de Deus. Amém? Hoje nós vamos ter mais um culto abençoado, como todos os domingos, né? E vamos ligar para as pessoas para vir à igreja. Tem pessoas que estão faltando, liga para a pessoa. E nunca murmurando, nunca exortando, mas falando, você está fazendo muita falta na igreja, muita falta. Uma palavra branda, uma palavra carinhosa é muito importante para trazer as pessoas de volta para a igreja. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus, pela Escola Bíblica Dominical. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar todos que estão participando e aqueles que vão participar dessa Escola Bíblica Dominical, que possam aprender realmente entre fé e obras. Pai amado, essas duas palavras tão importantes para a nossa vida, para o crescimento da nossa vida. Pai amado, muito obrigado por tudo. Eu quero, Pai amado, pedir que esse culto de hoje à noite, Pai, seja um culto de acordo com a vontade do Senhor. Traga as pessoas para receberem aquilo que o Senhor já tem reservado para hoje à noite. Obrigado pela vida do Edgar, pela vida do Marcelino, que estão sempre nos ajudando através da Tua palavra. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, eterna e bendita consolação do Espírito Santo, esteja repousando sobre todos os que participam da Escola Bíblica Dominical, agora e para sempre. Amém. Amém! Shalom! A paz do Senhor! Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O pastor